Olá pessoal, aqui é a Jaque em mais um GLcast e hoje a gente vai falar de um case do nosso universo têxtil que eu acredito que alguns de vocês já conheçam, que é todo o processo de uma grande malharia que hoje se denomina um ateliê têxtil. E para falar comigo, estou aqui com o André Klein. Obrigada, André, mais uma vez por aceitar esse convite, tá? É muito bacana sempre o nosso bate-papo aí nos corredores, nos bastidores, e fico feliz que tu aceite abrir o jogo aqui pra gente também. Bora, Jaque, bora. Sempre bom estar contigo aqui, sempre bom estar com a GL. Vamos se divertir aqui e trocar uma ideia boa. Explorar esse case, né? E também, assim, agradecer porque eu tava com o Ferreirinha e eu sei que ele fala, é teu parceiro de longa data também. É, meu amigo. Fala que tempo é uma commodity preciosa, então a gente tem que valorizar e, de verdade, obrigada, tá? Por ter aceito. Eu não sei quando vai sair aqui, né, a edição desse nosso podcast, mas é semana de carnaval aqui, né? Santa Catarina não tem muito carnaval, a gente usa pra botar as coisas em ordem, né? Sim, pra conseguir fazer os extras, né? Porque aí carnaval dá aquela baixada. Então, André, eu te chamei aqui porque eu queria muito bater esse papo. Eu acho que o case que a Dalila trouxe pro mercado têxtil, para as malharias, é um case muito bacana de se explorar. E claro, dentro do que tu puder falar, dos segredinhos aí da tua trajetória, eu vou ficar feliz em saber. E primeiro, assim, você tem mais de 25 anos dentro da Dalila, né? Passou por provavelmente vários setores e várias mudanças da empresa também. O que te marcou mais dentro dessa tua trajetória na empresa que fez tu olhar um pouco menos, talvez, para operação e passar para olhar mais para uma visão estratégica e de gestão? Primeiro dizer, né, já que esse mais de 25 anos de experiência, a turma assusta, né? Mas é que eu comecei bem cedinho, tá? Começou jovem, comecei né? Bem cedinho, então, foi quem tá fazendo conta aí. Tô com 43 anos agora, não tem problema. Super jovem. Tá tudo certo. Mas comecei cedo, realmente. A Jaque me perguntou antes de a gente começar a gravar, mas há quanto tempo trabalha na Dalila? Eu falei, bom, tu quer a resposta formal ou a informal, né? Porque eu tenho a grata oportunidade, né? Minha família, de maneira muito assertiva, sempre me deixou me envolver, né? De uma maneira, claro, cuidadosa, quando eu era criança também. Sempre estive lá, um pouco atrapalhando, um pouco ajudando, né? Mas sempre vivendo essa relação do trabalho, do valor do trabalho, né? Cheiro da malha. Misturado com o valor da família, essa cultura, essa coisa de estar junto sempre, né? Entendendo que as coisas não vêm de graça, né? Então, isso é muito bom. Mas respondendo a tua pergunta, eu acho que é um processo de amadurecimento natural, né? A gente tem que começar por algum lugar, eu acho que tem que ser por operações, né? Eu acredito que liderança é um tema, obviamente, que tem muitos conceitos genéricos, você pode liderar qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de negócio, mas quando você entende o negócio, conhece o negócio, viveu as operações naquele negócio, realizou, botou a mão naquilo lá, ajuda demais, né? Eu comecei na Dalila, obviamente, em operações, meu pai sempre muito cuidadoso nesse ponto. Me botou lá como fala quando começa ali Estagiário? Um estagiário, me colocou, uma maneira bonita de falar, né? Me colocou para rodar desde carregar, descarregar caminhão, até tudo que tu imaginar, né? Passei na tecelagem, dar nó de tecelão, já esqueci agora, não sei mais dar, preciso aprender de novo, mas carregar tear, enfim, tudo que tu imaginar em operações, nas áreas administrativas também. O meu pai sempre tem uma veia muito comercial, né? Ele começou como representante comercial e tudo, e ali ele tinha sempre um pouco mais a me ensinar e também uma certa exigência no tema, né? Eu aprendi bastante com ele e talvez ele tenha visto um pouco essa habilidade em mim também, talvez desde cedo, né? E eu lembro eu acho que uma coisa marcante dessa transição do operar para liderar, eu tinha ali já meus 21 anos, acho 22, por aí. Estava acontecendo uma transição na área comercial na Dalila. Nós tínhamos uma gerente comercial que atuava com ele, meu pai sempre muito junto na área comercial e tal, mas tinha uma gerência lá de campo, né? E houve uma transição lá onde ela tomou uma decisão de virar uma representante,
né, numa região que a gente tinha uma oportunidade, e ela quis fazer uma mudança de vida e tal. E aí abriu essa lacuna, né? Aí eu estava um dia com meu pai, acho que em casa, a gente conversando, e aí eu perguntei para ele: e aí, cara, como é que vai fazer um recrutamento, vai buscar alguém e tal? Eu tô pensando, mas o que tu acha de encarar aí esse desafio e tal? Por ali a gente começou a aprender um pouco sobre liderança, mas mais do que isso, né? Aprender uma visão sistêmica também, porque olhar de fora para dentro é muito bom. Eu já tinha feito algumas viagens com ele, né? Fiz uma primeira, ali com 17, 18 anos, eu fui para Pernambuco com ele. Imagino que é Pernambuco. Nossa. Há 20 e poucos anos atrás. Né? Hoje em dia, uma grande prosperidade. Já tinha uma cultura empreendedora lá naquele interior, mas tudo muito ainda assim a ser feito, né? E a gente foi junto lá, aprendi um bocado. Podia falar várias histórias aqui sobre essas viagens e tudo, mas... E que deve ter história, né? Imagina, naquele Agreste há 20 anos atrás. Tem muitas. Mas assim, esse foi uma simbologia, eu acho que eu posso trazer aqui, porque eu fui passando lá, né, muito guri, moleque lá, aprendendo processos internos, operações, como é que faz a malha, por onde ela passa, etc. Processo fabril. Mas saber onde que os negócios nascem, né? Como é que aquele pedido chega, né, para ser produzido. Então, as necessidades, os desejos, as dores dos clientes, né? Começar a entender isso de uma maneira mais sistêmica e ampliar esse conceito de liderança a partir da necessidade do cliente. Meu Deus, isso há tantos anos atrás, mas claro que fui desenvolvendo depois esse conceito, mas hoje eu olho para trás e vejo que ali teve uma semente muito importante. E também uma veia comercial já pujante aí no teu perfil, né, André? Porque se não tivesse, talvez tu não teria se interessado por isso, por aprender essa visão sistêmica da necessidade do mercado frente ao que a indústria consegue entregar, e teria optado por ficar mais na operação, mais interno, como pode acontecer com alguns casos de sucessão, né? Hoje, tu tá à frente da Dalila, frente aos últimos projetos que a Dalila fez também, e que é aí que eu queria tocar. Imagina, vamos pegar esse exemplo que tu deu, Pernambuco há 20 anos atrás, e a tua empresa há 20 anos atrás. Era outra indústria, era outra necessidade de mercado. Teve algum marco, algum momento em que tu se lembra que vocês tiveram que virar para isso e se tornar mais para uma indústria de diferenciado do que uma indústria de commodity? Eu acho que já que também está na nossa essência, tá? Vou te contar histórias aqui que fortalecem essa minha resposta. O meu pai, de novo, né? Vou ter que trazer lá de trás. Quando ele saiu da representação comercial, ele vendia na década de 80 Marisol. E foi muito bem sucedido, ele é muito grato, né, por essa jornada, mas ele saiu num momento em que ele tinha um desejo assim, de atender o cliente com mais especificidade nos desejos do cliente e fazer mais produtos diferentes e tudo isso. Então ele conta essa história, e sempre dentro dessa história que ele conta tem esse lance do produto diferenciado. Então eu olho que desde lá de trás, com todas as limitações tecnológicas que a gente, né, quando começa um negócio, né, lá atrás a gente tinha, começamos a Dalila em 92, né, foi quando ele assumiu, negócio de 1973, mas que foi para a nossa família, era uma pequena confecção, depois a gente mudou o negócio para malha em rolo, né, 3 anos depois, mas tinha esse lance já do conceito da diferenciação. Mas assim, eu diria para ti que isso é uma coisa que está na nossa essência, né? Essa história que eu te contei agora traz um pouco do produto diferenciado na nossa essência. Mas a gente vinha com uma visão um pouco fechada, acho que mais de Brasil e tal. Teve um momento na nossa história, que foi no começo dos anos 2000 ali, que a gente começou a fazer umas viagens, né, para olhar produto, né? E eu
participei desse momento ativamente. Viagem para fora. Viagem de pesquisa. A gente começou a ir para Europa. Eu acho que eu fui para Portugal a primeira vez em 2005, uma missão lá para conhecer umas fábricas. Comecei a ver umas coisas diferentes que eles faziam lá. O conceito de produtos diferenciados deles estava num outro patamar. Daí a gente começou a fazer umas viagens de pesquisa mesmo. Visitar feira, né? Premier Vision, Tex World, enfim, a feira de Milão, que eu esqueci o nome agora. Começamos a visitar algumas feiras. Bread and Butter em Barcelona. Começamos a visitar umas feiras e isso, 20 anos atrás. E fazer varejo. Aí uma sacada que eu peguei naquelas minhas viagens foi assim, o produto feminino, né, quando eu entrava numa loja de roupa feminina, a matéria-prima era mais próxima, a qualidade, o nível de entrega do que tinha de têxtil, de matéria-prima no feminino, era mais próximo do que se oferecia no Brasil. Tanto da Dalila quanto dos concorrentes, etc. Já quando a gente entrava numa loja mais premium de masculino, estava mais longe. Eu acho que era um misto assim de preconceito, perfil de consumo na época, sabe? Aqui o Brasil estava vivendo uma época em que aquela linha surfwear estava muito em alta, era aquela meia malha Fio 26, só tinha aquilo. Era um diferenciado de um outro estilo. Era um diferenciado nichado, né? Nichado. E esse mercado da moda masculina mesmo, ele vivia de uma restrição de possibilidade de materiais maior. Aí eu vi que tinha uma lacuna gigante ali, entre o que eu via no varejo europeu, por exemplo, para o que eu via que se oferecia no Brasil. A gente oferecia e tal. E foi, eu acho que ali que ligou um alerta grande para a gente. Nós fomos nos moldando a partir daquilo que a gente viu como uma oportunidade. A gente foi nos moldando na indústria para conseguir começar a oferecer um novo patamar de produto. E é uma construção, né? Uma longa construção que segue, né? Porque a gente tem que buscar essa até por evolução barreiras constante. Industriais, né? Total. Com certeza tiveram. Total, muitas. Barreira industrial total. Mas eu vejo que são duas histórias que eu contei agora que podem responder um pouquinho dessa tua pergunta aí sobre essa essência, né? O momento do produto diferenciado. A gente nasceu um pouco assim, né? Com esse viés de ser aberto a isso. Né? A Dalila nasceu com esse viés, com essa essência de ser aberto a isso. Pensar assim. E aí essas percepções de falar, calma, aqui tem uma janela de possibilidade, é um negócio bacana, a gente já entende, a gente gosta de trabalhar com algodão, o homem se identifica, né, bastante com algodão, o Brasil tem essa cadeia verticalizada do algodão, por que não melhorar aqui a partir dessas possibilidades? Hoje a gente mistura fibras de todos os tipos, mas o algodão permanece sendo como assim uma fibra que mais consumida do mundo também, né? O poliéster está passando, infelizmente, mas no Brasil assim a gente tem essa cadeia verticalizada, né? O algodão é uma referência pra gente. Não, legal saber disso. Eu não sabia dessa história aí e porque a gente vê hoje, né, muito forte assim o perfil de produto da Dalila indo para esse público masculino e muito bem conceituado, já muito consolidado também no mercado, mas não sabe como é que foi esse início. E é legal que saiu de trás da mesa, né? Teve que sair realmente da operação, olhar para algo diferente que não só a performance industrial e produtividade, porque certamente esses produtos diferenciados, a produtividade cai, então tirar um pouco disso e enxergar o diferenciado lá fora como oportunidade, né? Porque poderia ter passado despercebido pelos teus olhos também. Claro. O que não aconteceu. Mas imagino que nesse processo também tiveram barreiras para tu conseguir olhar mais para essa performance em malhas diferentes do que performance industrial. Isso, como vocês lidam até hoje com isso, André? Porque até hoje vocês estão sempre lançando malhas diferenciadas, com tecnologias diferentes, e isso tem uma barreira industrial ali até hoje. Como que tu consegue balancear isso hoje nas tuas decisões, em continuar lançando malhas diferenciadas, mas olhando para a indústria também que ela tem que performar? Jaque, eu acho que esse é o grande coração do negócio. Essa tua pergunta, para mim, é o que dita o sucesso ou o fracasso, assim. Claro que tem muitas coisas, né? Mas
Mas assim, vamos lá, né? Qualquer tipo de indústria, a gente aqui está falando da têxtil, que é a nossa, negócio que a gente vive e tal, né? Qualquer tipo de indústria, você fala assim, uma indústria metalúrgica. Não, uma indústria metalúrgica para fazer o quê? Né? Tem, 1000 coisas para você fazer dentro de uma indústria metalúrgica. Têxtil igual, né? Fala, indústria têxtil, malha não é tudo igual? Não é tudo igual, né? E tudo começa por uma tomada de decisão de qual tipo de mercado que você quer atender. A gente até falou, acabei de responder tua pergunta anterior ali, falando de mercado masculino, que nos incentivou a ir para esse produto mais premium, mas eu preciso complementar aqui que, especialmente depois da pandemia, né, o conforto tomou conta, não, porque o homem sempre gostou mais dessa coisa, o algodão, né, tem o conforto. A mulher, historicamente, ela tem uma relação com essa questão um pouco mais de beleza, né, do impacto do visual, e menos do conforto. Mas eu vejo que depois da pandemia o conforto ele ganhou muito espaço no guarda-roupa também da mulher e do infantil não vamos nem falar, né? Sempre foi. Então, malha não tem gênero. Hoje a gente tem se posicionado já não só como uma malharia premium masculina, mas inclusive estamos fazendo vários materiais nesse sentido que mostram, olha, isso aqui funciona super bem para o feminino, funciona super bem para o infantil. O conforto é geral, né? O conforto é geral. Mas falando dessa conexão produto-fábrica, que eu acho que é um elemento importantíssimo, o dinheiro é um só. Né? Você tem um dinheiro ali. Tu tem que pensar o seguinte, no final das contas, produtividade, menos produtividade, você tem um demonstrativo de resultado, no final sobrou na última linha ou não? Esse modelo de negócio, ele te entrega ou não te entrega, né? Um resultado, um potencial de resultado. Como é que eu posso ser o mais eficiente dentro do possível no caminho que eu escolhi, né? As escolhas que eu fiz, elas estão alinhadas todas dentro do negócio, de todas as pontas, né? E nas tomadas de decisão de investimento, você pode falar assim, isso é uma malharia de produto diferenciado. Isso ainda é muito genérico, né? Dentro de ser uma malharia de produto diferenciado, você pode ser o quê? Uma malharia de estamparia digital, por exemplo. Te leva para uma jornada de investimentos. Você pode ser uma malharia de tecidos leves com malhas de linho e não sei o que. Cara, te leva para uma outra jornada de investimento. E assim vai. São sucessivas possibilidades. Você tem que tomar uma escolha. Porque tudo é milhões. Fala assim, então tá. Então isso aqui é uma máquina, é milhões. Né? Não tem nada que é de 1000, tudo é de milhão. Né? Então a gente tomou as nossas escolhas, né? Depois de muita pesquisa. Contei uma historinha bacana que é uma história que me marca muito, que é essa viagem. Depois fizemos várias outras, né? Mas assim, essa clareza nossa de falar, tem uma possibilidade aqui, mas a partir dessa possibilidade também, obviamente, a gente entrou em muita fábrica, né? Fora do Brasil, por muitos cantos do mundo, segue fazendo isso com muita constância, né? Fazendo muito benchmarking. O aprendizado não nasce sozinho, né? Você tem que ir atrás dele. E aí, assim, a gente falou, eu gostaria de ter um produto assim. Então tá, vamos ver quais são as tecnologias que nos permitem isso. E aí, assim, você dá essa direção. Essa conversa, não adianta você... Assim, quando você tem a empresa fragmentada, é um pipinaço. Você fala assim, não, eu tenho aqui estilista, aí eu tenho aqui a área comercial, eu tenho aqui a área industrial. Vamos supor, né? Cara, isso daí tem que ser uma unidade só. Você tem que estar o tempo inteiro, porque o estilista vai lá, faz essas viagens e tal, traz um monte de coisa que não tem nada a ver com a fábrica, né? Pode trazer provocações para a fábrica. Mas se não tiver uma unidade... Hoje é todo mundo viajando, é industrial viajando, é estilista, em momentos diferentes, momentos juntos, é comercial, porque tem que ter uma conexão, né? Tem que ter uma conexão de qual que é o caminho, né? O caminho é para cá. Quais são as tecnologias que a gente tem hoje disponíveis e quais são as que a gente pode se provocar aqui para pensar em caminhar nessa linha. É muito amplo. Mas aí está o coração do sucesso ou do fracasso. Um deles, né? Um dos principais. Pelo que dá para entender bem, é saber em que direção você vai e como você vai se posicionar no mercado. Isso que tu falou, André, acredito que nem todas as empresas, as indústrias fazem, que é reunir esses profissionais para falar da mesma língua. Né? É muito comum, falando agora do lado de cá, da gente atendendo, realmente o estilo não conversar com fábrica ou não entender o que a fábrica consegue produzir, aí ali é uma barreira, aí o mercado daquela determinada empresa pedindo outra coisa que está distante também do que a indústria consegue produzir ou do que o estilo desenvolveu. E vocês
pela maneira como que tu tá contando, conseguiram colocar todas essas áreas para conversar muito bem, né? E hoje, André, essas pesquisas, tudo claro, que são frente ao caminho que vocês querem seguir. Como que tu vê a tua comunicação ou a importância da comunicação da fábrica com o seu mercado, com o seu público? Tá. Porque hoje você vai conversar com as marcas, né? É muito claro, é muito nítido que algumas marcas já pedem pelas tuas malhas. Como que foi essa conexão e como tu vê essa importância hoje no mercado? Ô, Jaque, primeiro assim, eu acho que eu não julgo modelos de negócio, maneiras de atuar, não julgo, só trazendo aqui que tem muitos negócios que acabam assim tomando decisões baseadas no que o outro está fazendo, digamos, né? Eu tenho uma fábrica aqui, eu tenho um produto, e aí, sei lá, tem uma empresa concorrente ou um outro, né? Pô, o que o fulano está fazendo? Pô, vou tentar fazer igual porque o cara está tendo sucesso, por exemplo. Cara, não julgo, são maneiras de atuar e tá tudo certo. Se tá dando... Desde que seja consciente, né? Tá tudo certo. Consciente, perene, é longevo, dá lucro, dá resultado na última linha. Tá tudo bem, eu prefiro chegar depois e entrar num modelo, sei lá, de eficiência operacional, de outro diferencial, tá tudo certo. Mas para dizer como a gente costuma funcionar lá. Claro que a gente também olha porque os outros estão fazendo, óbvio, né? Isso faz parte de um contexto, mas o que direciona as nossas iniciativas começa por escutar o cliente, né? Mas escutar as entrelinhas do cliente, né? O fácil todo mundo tem. Se for escutar o cliente, aposto que tu ouve que o teu produto tem que ser mais barato, tem que render mais, tem que entregar mais rápido. A resposta fácil e linear todo mundo tem. Né? As entrelinhas é que moram as melhores informações. Então a gente procura, né, tá no cliente ouvindo, entendendo a dor dele de verdade, o que poderia ser uma oportunidade, a partir do que ele está falando, fazer uma tradução simultânea daquilo que ele está falando para poder construir uma solução que seja alinhada com o teu negócio, né, e com as tuas crenças. E eu gosto de, como eu falei agora, como eu não julgo, né, que tem muitas empresas que vão para a linha de olhar o que o cara está fazendo do lado aqui e copiar. Eu não julgo, mas eu prefiro fazer exatamente o contrário. O que está todo mundo fazendo? Não, deixa eu fazer outra coisa que não tem nada a ver com o que está todo mundo fazendo, né? Então a gente também procura olhar para isso, sabe? Às vezes sim, tem demandas que o cliente fala, situações específicas e tal, mas aí tu vê, pô, já tem 3, 4, 5 empresas fazendo, tem muita oferta já, né? Então eu procuro também, assim, se chama de segredo, um jeito nosso de fazer, a gente tenta fazer pouco do que os outros estão fazendo e fazer mais do que os outros não estão fazendo. Claro que falar assim parece ser simples, né? Mas é um pouco da nossa maneira de pensar, da nossa lógica, sabe? Foi a escolha que vocês tomaram. Vamos lá. Posso trazer alguns exemplos aqui, né? Historicamente foi sempre meio estabelecido no mercado assim, olha, encolhimento em malha de algodão existe, é assim, um suedina encolhe 10%, 8%, um piquê 100% algodão não dá para fazer, encolhe 10%, só se fazer lavação em lavanderia. Era um conceito pré-estabelecido. Mas eu comecei a ver lá fora indústrias que entregavam com um produto. Falei, cara, isso é uma coisa que aqui nas Américas ninguém está fazendo. Aqui nas Américas, ninguém está fazendo. Ninguém está resolvendo essa dor. Mas é uma dor presente, né? Como é que a gente resolve? Simples não é. Mas foi alguns anos de batalha nisso aí. Hoje a gente entrega aqui um produto num nosso podcast, que não é fazer jabá, mas é para contar uma história, né? Contar uma história. Usar esses exemplos, né, para contextualizar o momento atual. É o fora do atual. Convencional, fora do comum, fora de um conceito pré-estabelecido, né? Mas a gente tenta, às vezes com sucesso, às vezes não, mas experimentando, errando, experimentando, tentando e às vezes acertando, e os acertos eles prevalecem, né? Tem prevalecido, graças a Deus. E essa proximidade com os clientes, André, tu leva a tua indústria, porque vocês trabalham com muitos representantes, então tem esse filtro no meio, né? Hoje tu vê essa necessidade de a indústria estar próxima do teu cliente final para conseguir ouvir essas entrelinhas? Total, eu acho que assim, primeiro, eu acho que eu sou suspeito para falar sobre isso porque a gente é uma empresa que trabalha muito a customização, né? Então eu tenho
um percentual grande do nosso faturamento lá vem de customização. Pô, tem 200 e poucos produtos na coleção e, 50% do nosso faturamento tem algum nível de customização, né? Diferente do que está lá no produto padrão, seja mais complexo ou menos complexo, né? Só a indústria estando próxima, entendendo a necessidade do cliente, estando junto nas conversas, né? A gente traz muito cliente para dentro da fábrica, vai até o cliente também, é uma constante. No fim das contas, é aquela relação 20-80 ou 70-30, como queira, né? A gente não dá para colocar, a indústria tem a sua prática, tem os seus processos, né? Mas a gente consegue colocar em contato com aquele 20-30% que representa 70-80%, né? E isso serve mais do que para solucionar uma dor específica, às vezes, daquele cliente, serve para isso, óbvio, mas serve muito para o industrial, o negócio como um todo. A gente está falando do industrial aqui, mas toda a empresa, né? O financeiro, a contabilidade, pra você entender a lógica, né? Porque daqui a pouco vai discutir um custo específico lá, fazendo um comparativo de mercado, né? Mas tem que entender os porquês dos porquês, né? De novo, a última linha tem que fechar, né? Então, é muito mais do que às vezes para resolver uma dor específica, é para entender o negócio de maneira sistêmica e estar junto nas tomadas de decisão que às vezes podem doer, podem ser mais difíceis na complexidade daquela operação específica, mas a gente entende junto que a jornada final nos leva ao caminho que a gente escolheu. E vocês estão próximos de várias marcas e grandes marcas, né, André? Como foi essa construção para tu conseguir se aproximar delas? Foi algo que também teve um insight ou acabou acontecendo ao longo do tempo? Olha, Jaque, eu acho que é uma mistura de coisas, tá? É igual responder o que veio primeiro, ovo ou a galinha, né? Mas, vamos lá. A gente sempre olhou para algumas marcas com admiração. A gente não tinha como evoluir no produto, né? Sem evoluir, sem estar junto de marcas que puxam também, né? Que puxam o mercado, né? E aí a gente, naturalmente, eu sempre muito envolvido com comercial, eu acho que talvez foi uma sacada também, eu entendi que eu na minha posição, eu tinha essa autoridade para construir essas relações, né? Eu fui gerando isso e construindo essa autoridade, foi acontecendo, né? Então eu preservo, né? E mantenho com constância essas relações com algumas marcas estratégicas que, no nosso entendimento lá atrás, a gente teve a clareza, eu acho, da nossa estratégia de falar assim, olha, vamos estar junto com essas marcas para aprender e crescer junto, né? Comercialmente, não sei que volume isso vai tomar, mas vamos considerar que vai ser pequeno, mas que a gente vai estar com eles, porque isso nos traz visão de longevidade, né? De conseguir entender o que pode ser para o futuro. Mas, no fim das contas, eu acho que foi uma estratégia, tem sido uma estratégia que tem nos ajudado no dia a dia do comercial, porque, cara, a maneira de um negócio como o nosso B2B crescer é estar junto de marcas que crescem. Tem marcas que não são representativas, que estão escondidas nos interiores, digamos, do Brasil, né? E que crescem muito, nós estamos com eles, mas essas marcas de autoridade, tem muitas dessas marcas de autoridade que elas são autoridades, porque elas também estão fazendo alguma coisa muito bacana e crescem. E acabou acontecendo um fenômeno lá com a gente, que a gente foi crescendo com essa turma, e eles representam hoje uma boa fatia do nosso faturamento. Várias delas. Que marcas que talvez não eram tão representativas lá atrás e acabaram crescendo e hoje, tanto para ti como para o mercado, dos dois lados, grandes, né? O mercado é muito dinâmico. Eu acho que a gente pode citar tantas coisas novas que aconteceram depois da pandemia, né? As marcas de e-commerce que hoje estão na cabeça, né, das pessoas físicas, né, dos consumidores, né, que estão ali comprando e né, recebendo os impactos aí das redes sociais e das novas formas de se comunicar. E também, claro, as marcas tradicionais, né, de canais de venda como a multimarca, canais de venda com a franquia, canais de venda com a loja própria, do varejo físico, mas que tiveram a capacidade também de se reinventar, de conversar com o cliente de um jeito diferente. Eu acho que são desafios que eu admiro, assim, porque não são o nosso desafio, né? Sim, o varejo tem vários, né? Mas a gente procura estar observando quem faz bem isso, né? E tá próximo dessa turma. Eu acho que é uma das coisas que a gente faz. E além dessa proximidade com as marcas, que já te dá um feeling
para te ajudar nas próximas coleções, que tu já falou aqui. Vocês continuam buscando as referências lá fora. E o que mais, André, ajuda vocês a perpetuarem isso que vocês conseguiram criar, de ser uma referência em diferenciado e no nicho que vocês estão? Cuidar da operação. Cuidar da operação. Cuidar da operação significa cuidar do que está posto e planejar o que está por vir, né? Então, assim, eu já tive a oportunidade de, graças a Deus, né? Sou muito grato pelas oportunidades que tive na minha vida e sempre tive a oportunidade de rodar muito, entrei em muita fábrica e tal. Empresas que tomam a decisão por um período de parar de investir porque, sei lá, dificuldade econômica, achar que aquela operação do jeito que está posta está suficiente para segurar X tempo, então você pisca o olho, dentro da nossa indústria têxtil, pisca o olho, tu ficou para trás, com uma tecnologia, com uma novidade. Então, assim, eu acho que a inovação constante, com os pés no chão, com cuidado devido, o óbvio precisa ser dito, né? Uhum. Observa a caixa, observa o endividamento, essas coisas, né? A gente na Dalila já sofreu com isso também. Hoje, graças a Deus, tem uma situação muito bem posta lá, mas são lições que a gente vai tendo. Assim, não dá para parar, sabe? Eu acho que para você conseguir se manter bem, não adianta você passar períodos querendo só colher os louros, sabe? Aquela piadinha, né, do português lá que tinha o burrinho e aí deixou o burrinho sem beber água um dia, o burrinho tudo certo, pô, deixou sem dar comida lá o segundo dia, terceiro dia, pô, o burrinho tá sobrevivendo, que maravilha, não precisa, né? Mais, né? Aí deu uma semana, tava lá o burrinho, acordou, tava lá o burrinho deitado lá, já era o burrinho, então quer dizer... Não, uma bela analogia. Para a indústria é muito, como tu falou, tudo porque milhão, sustenta, né? 2, 3, 4 anos, é gostosinho ali, você confortar, pô, tô investindo pouco, tá, mas quando pisca o olho, tu ficou para trás. Eu, assim, sem julgamento aqui, mas eu acho que nas indústrias com maior nível de verticalização, o desafio é maior. Porque tem muita indústria têxtil que vai até o varejo, né? Por exemplo, né? Ou multimarca. E aí, essas indústrias, aí fica competindo. O investimento com abrir uma loja, repaginar uma loja e tal. E nós aqui, né, que é indústria têxtil na essência aqui, eu fico observando assim alguns movimentos onde às vezes a indústria vai ficando para trás, sabe? Nos processos, no nível de eficiência, o foco no fica nível mais... de tecnologia. O foco dispersa. Eu acho que é mais desafiador. É solucionável, mas é mais desafiador. Só uma observação aqui do que eu tenho visto nas minhas andanças aí. E falando desses movimentos que acontecem muito rápido, André, hoje tu consegue, uma opinião tua, o que tu consegue fazer de leitura do mercado para daqui a 3, 5 anos? Não vou nem falar mais do que isso, porque aí a bola de cristal começa a pifar, né? Mas como que tu enxerga esse mercado, ou principalmente esse mercado consumidor, que da pandemia a gente já viu um salto que mudou muito, o perfil de consumo, e daqui para mais 5? Tu acha que vai ter uma grande mudança aí? Podemos falar do nosso segmento, né? Que é mais fácil. Sempre, O mercado consumidor é o seguinte, a gente vai continuar usando roupa, né? Vamos continuar sendo impactado pelo viés emocional e pelo racional, aquela mistura, né? Pelo fator novidade, pela moda, pelas cores, por estar bem vestido. Acho que a gente lida muito com a nossa autoestima, né? No nosso negócio, né? A autoestima de se vestir bem e tal, né? Então eu acho que isso não vai mudar, né? Eu acho que isso é uma constante. Então, beleza, aqui temos uma constante. No nosso negócio, né, o nível de competitividade só aumenta, né? A gente tem que ficar atento aos novos aprendizados sempre, né? A gente nunca está pronto. Então, manter o nível de atenção alto. Eu entendo os próximos 3, 4 anos como investimento em dados. Eu acho que assim, nível de dados em tempo real, em todas as áreas do teu negócio, né? A inteligência artificial, né, que banalizam, né, até essa colocação hoje. O que é inteligência artificial, né? Acho que a inteligência artificial é você extrair dados, né, e aí
e você conseguir ter uma ajuda, digamos assim, automatizada de análise desses dados. Analisar isso de uma forma muito mais rápida que Exato, poderia ter sido e aí está em todas as antes, áreas, né? A gente na Dalila está investindo nesse aspecto, tanto no escritório, lá nas práticas de escritório, para deixá-las mais inteligentes, mas na indústria muito fortemente também, né? Tanto é que a gente até fez um investimento num negócio lá que é a Liber, né? Que foi um investimento estratégico, né? A gente ficou sócio de uma empresa de tecnologia, veja só, ficamos nós da Dalila, sócio de uma empresa de tecnologia, né? Para oferecer também tecnologia no mercado, para dar governança a esse negócio, por acreditar que a gente precisa dar força para esse tema, né? E desenvolver fortemente. Quando eu falo disso, eu falo de dados dentro da indústria mesmo, de você captar o que está acontecendo com o equipamento naquele momento, né? Com a qualidade do teu produto naquele momento, né? Para você ter a velocidade de tomada de decisão. Eu vejo que... De correção também, né? Porque dados se você não tem e automação, Jaque. Dados e automação. E corrigir, claro. Você automatizar ao máximo o processo, você conseguir ter essa inteligência. Nós vivemos num país complexo, né? Que tem muitas oportunidades, né, e muitos desafios, né? Os desafios que estão ligados à nossa burocracia, aos nossos custos operacionais, né? Nossas cargas tributárias e tal. Então eu acho que a gente tem que ter essa inteligência, né, de queremos seguir aqui no Brasil, acreditamos no Brasil, mas assim, não dá para dormir de touca, né? A gente tem que pensar que nós precisamos ser mais eficiente, mais tecnológico, mais automatizado. Eu acho que a automação pode nos ajudar muito aí nos próximos 3, 4 anos. E o acreditar no Brasil, André, qual é a tua opinião em relação a países mesmo, assim, que a gente sabe que tem custos totalmente diferentes do nosso, né? Como países asiáticos aí. Tu vê isso como uma real preocupação neste momento? Porque, de novo, a longo prazo não tem como a gente prever o que vai acontecer nem aqui nem lá fora. Mas isso chega a afetar o teu negócio hoje e algo que te tira o sono? Já que afeta o negócio de todo mundo, óbvio, né? Não tira meu sono, tá? Eu acho que 80%, 90% do que está posto depende mais da gente do que está fora, né? Seja lá o que for, né? Mas é óbvio, né, que a gente é impactado por câmbio. Acho que câmbio é um peso forte. A gente toma uma escolha na Dalila, a gente usa muito algodão. E o Brasil tem uma cadeia verticalizada, assim, forte no algodão. Nós somos exportadores de fibra de algodão. A gente é autossuficiente em fiação de algodão de título médio, né, que é o que mais se usa no Brasil. A gente é autossuficiente em fibra cortada, né, seja lá qual for, né, a gente é autossuficiente, com exceção aí de uma viscose, as artificiais, né, que sofremos um pouco mais. E aí nos texturizados esquece, né? Mas assim, a gente toma uma escolha na Dalila, depender mais do algodão. Eu fico acompanhando o mercado e tal. Acho que a gente tem que ficar muito atento. De novo, eu acho que volta naquela resposta que eu tive antes, que eu te dei antes. É cuidar do nosso negócio para que a gente se mantenha eficiente. Porque desafio tem em todo lugar. Tem outros países que têm vantagens em alguns pontos, vantagens em outros, assim como nós, né? A gente, ao mesmo tempo, né, como uma indústria têxtil, aqui no Brasil a gente tem abundância em recursos naturais, né? Em água, em possibilidade de, por exemplo, a madeira de reflorestamento, né? Para a gente poder ter o cavaco, para poder gerar o calor, né? O vapor, né? Então, assim, tem que jogar o jogo a partir do que está posto, tá? Mas a gente tem que ter a inteligência de olhar para os cenários e se posicionar. Depende muito mais da gente, se a gente estiver conectado, prestando um melhor serviço para o cliente, cuidando do básico, assim, que é ter uma boa operação, entregar um nível de eficiência, entregar um nível de qualidade. Se tiver um desastre no mundo, nós vamos ser os últimos, temos que pensar que nós vamos ser os últimos a sofrer com esse desastre. Mas assim, não pensar que o desastre vai acontecer, né? É isso, cara. Eu acho que assim, nós somos seres humanos, os pensamentos negativos eles vão vir, mas os positivos eles têm que estar sempre sendo a maioria do nosso pensamento. Vamos falar do tempo presente, o que a gente tem para fazer agora, né? E amanhã, cara... 5, 6 anos as coisas vão se acomodando, né? Mas, cara, e agora? E hoje? O que a gente tem para fazer de melhor, né? Pensando nas consequências do futuro, sempre, né?
E agora uma pergunta mais pro executivo. Porque tu, à frente da operação toda, tem muitos pratos para equilibrar, né, André? Aqui a gente focou muito nesse posicionamento de vocês, em produto que a qualidade já não é mais nem um diferencial, uma obrigação. Mas frente a todos esses pratos que tu precisa equilibrar, né? Tu tem uma área comercial, tu tem produtos, tu tem indústria. Como que o André lida com essas urgências e qual é o nível de importância de cada área? Jaque, vida como ela é, né? Então, Putz, essa não estava no script, né? Não tem nada no script aqui, mas assim, a vida como ela é. Eu acho que tem que ter um cuidado muito grande. Eu já sofri com isso. Falo aqui, fraquezas, né? O cuidado com o foco, porque assim, ó, a gente, por exemplo, vou pegar o meu exemplo, né? A gente tem habilidade, a gente desenvolveu a habilidade de fazer o que a gente faz, né? A gente desenvolveu uma habilidade. Mas se tu começa a colocar interferências no teu dia, né? Para resolver coisas, né? Que às vezes não são da própria atividade da CEO Jaque GL, né? Por melhor que tu seja, né? Vai te faltar tempo para resolver algumas coisas dentro da GL, digamos, né? Sim. A mesma coisa serve para qualquer negócio, né? Eu tenho habilidade para fazer o que eu faço. Tenho que colocar energia naquilo, intensidade, tempo. Olha, claro que montar time é uma das nossas atividades, né? A gente poder pegar férias, né? E as pessoas fazerem o trabalho. Mas a gente sabe que a nossa presença é poderosa também, né? A tua, a minha, né? A nossa presença no negócio, ela alavanca resultados, né? Então, quanto mais presença, minha amiga, melhor. E aí, cada um tem a sua maneira de organizar suas agendas e tal. Eu tenho meu estilo, eu nunca consegui me adaptar a ter uma secretária, sabe? Eu vejo amigos que conseguem agilizar. Eu tenho meu jeito de ser, eu faço as minhas coisas por mim. Por exemplo, eu que, sei lá, compro minhas passagens aéreas, sabe? Essas coisas, mas é de cada um. Mas e tá funcionando. Tá conseguindo equilibrar todos os pratos nesse formato. É de cada um e, assim, a gente, claro que tem que ver o que a gente tem para resolver no dia e falar, calma, tem os que dá para ser depois. Eu não gosto muito dessas coisas, deixar para depois, mas sim, vamos focar nos mais importantes. E ter um time bom também de retaguarda para tu conseguir delegar algumas funções, né, André? É isso, exatamente. Time é tudo. Né? Time é tudo. Eu tenho meu time lá, que, pô, pega meu time de primeira gestão lá, primeira e segunda camada, primeira liderança e segunda liderança. Pô, para não dizer 100%, 95% tá conosco lá há mais de 10 anos, Nadalino. Já tem a plaquinha do imobilizado aqui colada nas costas, que tá lá no DRE, né? Junto com a estrutura, tá lá o nome dele. Junto com a plaquinha tá o entendimento da cultura. Sim. Né? Eu digo assim, você organizar uma liderança, trazer uma liderança que tenham habilidades técnicas, é meio clichê falar isso, mas eu acredito, assim, violentamente nisso aí, assim, com todas as minhas forças, assim, né? Você traz alguém com as habilidades técnicas e não se adapta ao teu jeito de ser, esquece. Nunca deu certo. Nunca vi dar certo na Dalila, nunca deu certo. Sim. Agora, você tem alguém que vive os teus valores, a tua essência, a tua cultura, e você precisa desenvolver habilidades, dar oportunidade para aquela pessoa desenvolver habilidades. Cara, eu sou um exemplo claro disso. Eu, quando eu tinha, sei lá, meus 15 anos de idade, 16 anos de idade, e já acompanhava meus pais, festa de final de ano da empresa, por exemplo, né? Aí juntava lá, sei lá, era pequena empresa, mas sei lá, juntava lá 40 funcionários, 50. Aí meu pai ia lá, pegava o microfone, falava com a turma. Meu Deus, eu queria me esconder atrás de um poste, com medo que ele fosse me chamar lá para dar uma boa noite. Né? Hoje, estamos aqui nós dois conversando, tá, uma habilidade que eu desenvolvi. Hoje, quem tá com o microfone na mão é você, nesse momento, com 200 pessoas, né? 700, né? Habilidades se desenvolvem, né? E agora, essência, né? Aquilo que você acredita, você viveu, educado por um modelo mental e tal, isso é 1000 vezes mais difícil. 1000 vezes mais difícil. E André, para finalizar aqui o nosso bate-papo e sem julgamento de valor de negócio, porque tu mesmo já falou e eu também acredito nisso, cada um tem que fazer o seu negócio da maneira como acha certo, o importante é a última linha, né? Sim. É esse negócio ser rentável.
para os seus empresários, lá, os sócios. Sim. Mas o que tu poderia dizer, assim, que deu certo e o que deu errado? Se fosse para alguém que está nos ouvindo e que conhece a história da Dalila e o case e pudesse aprender com algo que aconteceu. Legal. Eu acho que uma das coisas que são muito importantes de se cuidar é você define um planejamento, uma estratégia, você define uma essência, um caminho e você, todos os elos, todas as pontas do negócio, todas as áreas, né, caminharem em bloco nessa mesma direção, né? Eu acho que em algum momento, por exemplo, já foi uma fraqueza nossa e hoje é uma força isso. Olha que interessante. Há, sei lá, 10 anos atrás a gente chegou a se atrapalhar mais até um pouco. A gente se atrapalhou com isso, onde a gente tinha um desejo de ser produto diferenciado, mas a nossa estrutura, aí fazia uma coleção lá de produto diferenciado, e a nossa estrutura fabril, ela se moldou para uma grande parte da nossa operação se modelou para commodity, para fabricação de commodity. Pô, parece um erro simples, né? Mas foi um erro, às vezes, tomado por decisões lineares de falar, opa, calma aí, esse jeito de fazer custa 50 centavos a menos, sei lá, né? O quilo do tecido produzido. Opa, esse jeito de fazer aqui, terceirizar essa operação aqui é mais barato que botar dentro. Não, mas calma. O que é valor para o cliente? Qual que é a estratégia que a gente desenhou? O que a gente quer como caminho? Então tá. Então, é eficiência? Vamos todo mundo para eficiência, né? Não vai uma parte para, digamos, diferenciação por produto e outra para eficiência, sabe? E aí a gente corrigiu isso. E hoje é um grande ensinamento. A gente sempre lembra lá dentro, né? Dessa nossa desejo, dessa nossa necessidade, né? Então é assim, a escolha que a gente tomou hoje, industrialmente, ela traz mais setups, traz mais paradas de máquina, mas como que eu posso ser o mais eficiente dentro do que está posto, dentro das escolhas que eu fiz? Primeiro, uma análise estratégica se essa escolha para de pé no fechamento do resultado. Se eu for bem nas operações, que tornei elas mais complexas, né? Se eu for bem nessas operações, para de pé, para. Então tá. Então calma. Galera, vem cá, todo mundo. Olha só, deixa eu apresentar um cenário para vocês. É assim, cliente, escuta o cliente, está aqui. Olha, o que está todo mundo fazendo é isso daqui. Se a gente for mais um, vai ser mais do mesmo. Vamos para cá. Então, esse alinhamento e em bloco. Em bloco que eu digo assim produção, engenharia, contabilidade, escrita fiscal, produto, comercial... Todo mundo, né? Toda a galera mesmo, né? Operador, né? O operador precisa entender que, aquilo ali é assim por causa do modelo de negócio. Agora, calma. Como é que a gente pode ser o mais eficiente dentro do que está posto? O mais eficiente possível. Hoje esse formato de trabalho aqui está nos entregando uma eficiência de 60%. Quanto que é o máximo possível que a gente pode? Vamos nos desafiar? Podemos chegar em 70%, em 75%, em 80%? É possível, né? Qual que é o limite do que a gente pode? Calma, com mais automação, com mais... Onde é que a gente pode chegar? Porque também não adianta falar, não, eu sou uma empresa de ineficiência, porque eu sou uma empresa de produto diferenciado. Não, calma. As coisas podem ser convergentes. Qual que é o máximo dentro do possível, né? Qual é o máximo dentro daquele negócio, né? Isso. E ficou muito clara a tua mensagem aqui que todos os setores precisam conversar, né, André? Porque se alguém estiver fora da linha, ou se até os gestores, vocês que estão à frente, ou as lideranças não comprarem essa briga, entre aspas, Sim. A coisa não vai funcionar, né? Então, começa de cima mesmo. E com certeza começou com vocês lá atrás, em toda essa história que tu comentou da ideia e foram engajando. E com certeza no meio desse processo, muitas pessoas também saíram, outras ficaram. Quem quis acreditar no projeto e tinha competência para isso, Total. São as que estão com vocês hoje, desafios de vida e tudo isso, né? Mas a gente é muito grato por todas as pessoas que passaram conosco. Sim. Acho que, assim, Deus colocou muita gente boa no nosso caminho. A gente gosta, assim, de se relacionar com... Eu diria que o valor lealdade pra gente é muito, muito forte lá.
Que legal, André. E não é à toa que vocês, né, têm toda essa referência aí no mercado. Falo de moda masculina porque ainda é muito pujante. Sim, isso. É mas o que vem com nos certeza impulsionando até hoje, né? Impulsiona vocês, mas com certeza, né? Como tu falou, conforto é conforto, malha é malha. A mesma malha dá para o masculino, dá para o feminino, para o infantil, o que quer que seja. Tem novidades saindo aí. Então não vamos dar spoilers aqui, né? Logo o teu marketing, quem quer seguir a Dalila nas redes sociais vai estar acompanhando essas novidades e a gente do outro lado aqui também. Muito bom. André, de novo quero te agradecer. Esse papo foi muito legal. Assim, algumas histórias eu não sabia e é sempre bom ouvir de onde vem a origem, esses valores que tu pontuou aqui da tua família, né? Com certeza essa base sólida é o que faz vocês crescerem e obrigado pelo papo, por abrir todas essas histórias também, que com certeza quem nos ouviu até aqui vai tirar de grande valia aí para o seu negócio ou para o seu mercado. Jaque, eu também quero agradecer, você sabe, né, a amizade, o carinho que eu tenho por vocês, todos aqui na GL, por amizade que a gente tem, fico feliz com o teu convite, né, amizade que eu tenho longa, jornada com o Caetano, de muitos anos. De moleque daí, né? Essas viagens aí, nossa, com certeza algumas histórias. Antes disso aí, não, mas eu sou muito, muito feliz aí pela nossa relação, né? E grato aí por tudo que a gente constrói junto. Vocês são grandes parceiros da Dalila e parceiros de vida aí. Obrigada, e vamos acompanhar essas novidades aí então, essas surpresas. Queremos estar por perto aí das novidades, tá? Bora, valeu. Gente, obrigado para quem ouviu até aqui. Acompanha a gente aí nos próximos episódios do GLcast. Valeu!